As palavras ecoaram na sala como um tapa no silêncio. Se você desaparecer amanhã, ninguém vai sentir sua falta. Meu nome é Marisa, tenho 58 anos, e essas foram as palavras que minha própria filha Priscila pronunciou no meu aniversário, enquanto todos riram como se fosse uma piada genial. Sentada à mesa, cercada por pessoas que deveria chamar de família, senti algo quebrar dentro de mim. Não foi só o coração. Foi a última gota de esperança que ainda carregava de que um dia seria vista, valorizada, amada pelo que sempre fui. A aniversariante invisível no próprio aniversário. Olhei ao redor da mesa. Meu marido Antônio desviou o olhar para o celular, fingindo não ter ouvido. Meu filho mais velho, Leonardo, riu junto com os outros, como se aquela crueldade fosse normal. As noras me encararam com um misto de pena e desconforto, e Priscila, minha caçula de 25 anos, aquela que carreguei no colo por noites inteiras quando era bebê, me olhava com o mesmo desprezo que reservaria a um móvel velho. Vocês acham mesmo isso? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que imaginava. O riso morreu instantaneamente. Acham que eu sou tão insignificante assim? Ah, mãe, não leva a sério. A Pri estava só brincando, disse Leonardo constrangido. Mas eu não estava mais ouvindo. Levantei-me da mesa com a dignidade que me restava. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Obrigada pelo presente de aniversário, murmurei, sem me virar. Naquela noite, deitada na minha cama enquanto Antônio roncava ao lado, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles realmente acreditavam que minha ausência não faria diferença, era hora de provar o contrário. Não por vingança, mas por amor próprio. Na manhã seguinte, comecei a executar um plano que vinha amadurecendo há anos, sem que eu mesma percebesse. Era hora de a invisível Marisa desaparecer e renascer como alguém que finalmente se valorizava. O primeiro passo seria o mais difícil: partir sem avisar, deixando para trás uma vida inteira, dedicada a pessoas que me viam como mobília. Mas às vezes é preciso sumir para descobrirmos nosso próprio valor. 3 semanas se passaram desde aquela frase cruel ecoar na sala. 3 semanas de silêncio ensurdecedor, onde cada gesto meu foi ignorado, cada esforço passou despercebido. Eu preparava o café da manhã. Ninguém agradecia. Organizava a casa. Ninguém notava. Perguntava sobre o dia deles. Recebiam apenas respostas monossilábicas. Foi então que me lembrei da carta que chegara no mês anterior. Minha prima Solange, que morava numa cidade do interior, havia me escrito dizendo que precisava de alguém para ajudá-la com a pousada que acabara de herdar. Marisa, você sempre teve jeito para essas coisas. Se quiser uma mudança de ares, a porta está aberta. Na época, guardei a carta na gaveta sem dar muita importância. Agora, ela parecia um convite do destino. Comecei a planejar em silêncio. Durante as manhãs, enquanto todos dormiam, pesquisava na internet sobre aquela cidadezinha. Um lugar simples, cercado de montanhas, onde as pessoas ainda se cumprimentavam na rua, onde talvez eu pudesse ser vista como uma pessoa, não como um fantasma que habitava aquela casa. Organizei meus documentos, separei minhas roupas mais queridas, juntei as economias que havia guardado ao longo dos anos, dinheiro que economizava comprando marcas mais baratas para mim, enquanto comprava o melhor para eles. Ironicamente, seria essa economia silenciosa que me daria a liberdade. Mãe, cadê minha camisa azul? Gritou Leonardo do quarto. No armário onde sempre fica, respondi, passando a ferro uma peça que ele amassara e jogara no cesto. E o jantar vai ficar pronto que horas? Perguntou Priscila, sem levantar os olhos do celular. Às 7, como sempre. Nenhum olhar, nenhum obrigado, nenhum reconhecimento. Eu era realmente um móvel falante para eles. Naquela noite, depois que todos se recolheram, fiquei sozinha na cozinha, olhando aquela casa que ajudei a construir, onde criei meus filhos, onde sonhei que envelheceria cercada de amor e gratidão. As paredes pareciam me devolver o eco de todas as vezes que fui ignorada, de todos os "depois conversamos" que nunca chegaram, de todos os "que bom que você está aí" que nunca ouvi. Peguei um papel e comecei a escrever.
Não uma carta de despedida dramática, mas uma explicação simples. Decidi aceitar o convite da prima Solange. Vocês sempre disseram que sabem cuidar de si mesmos. Agora terão a chance de provar. Era hora de descobrir quem eu poderia ser, longe daquele papel de mãe invisível. Era hora de me encontrar. A manhã seguinte chegou fria e silenciosa. Antes que alguém acordasse, já estava de pé, preparando o pouco que levaria comigo. Uma mala com roupas, algumas lembranças e a carta onde expliquei com calma minha decisão. Ninguém percebeu minha partida, nem mesmo o cachorro que costumava pular em mim com alegria. O caminho até a cidadezinha da Solange foi longo, mas não pela distância física. Foi o peso que carregava no peito que tornava cada quilômetro uma eternidade. Eu não sabia o que me aguardava, mas sabia que não podia continuar naquela invisibilidade sufocante. Chegar ali foi como pisar em um mundo que parecia esquecido pelo tempo. As ruas tinham aquele cheiro de terra molhada, o barulho dos pássaros substituía as buzinas das grandes avenidas e as pessoas sorriam sem pressa, com olhares sinceros que não conheciam o julgamento. A pousada era uma construção antiga, cheia de história e charme. Solange me recebeu com um abraço apertado, como se aquele reencontro fosse a peça que faltava em sua vida. Nos dias que se seguiram, aprendi os segredos daquele lugar. Arrumei as camas com carinho, limpei cada canto com o cuidado que haviam esquecido de valorizar em mim. Trabalhar na pousada não era fácil, mas era diferente. Era um esforço que tinha retorno. O sorriso da Solange, as palavras de agradecimento dos hóspedes, o reconhecimento que no fundo sempre desejei. Nas semanas que vieram, ouvi histórias dos visitantes, aprendi a valorizar cada pequeno gesto e, mais importante, redescobri o que era cuidar de alguém que realmente apreciava meu trabalho. Enquanto isso, na minha antiga casa, a ausência começava a ser sentida. O café da manhã, antes preparado com aquele cuidado especial, agora se resumia a lanches rápidos e desarrumação. As roupas, que sempre estavam limpas e passadas, amontoavam-se sem dono. As noites eram mais longas e a casa, estranhamente silenciosa. Certo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Leonardo. A voz dele soava diferente, carregada de um misto de arrependimento e saudade. Mãe, a casa está um caos. Não sabemos mais como fazer as coisas sem você. O que a gente fez não devia ter sido assim. A gente sente sua falta. Sorri, mas decidi manter a serenidade. Leonardo, eu me sinto valorizada aqui. Espero que vocês aprendam a valorizar quem está ao lado de vocês, não só quando essa pessoa se vai. As tentativas de contato começaram a chegar aos poucos, mensagens, ligações, visitas tímidas. Priscila enviou flores pelo correio. Leonardo mandou uma carta cheia de arrependimento. Meu marido tentou telefonar, mas eu não atendi. Entendi que estavam aprendendo uma lição importante, mas não estava pronta para aceitar suas desculpas. Meu coração precisava do tempo que nunca tive para cuidar de mim mesma, e minha dignidade exigia que eu não voltasse para um lugar onde fui esquecida e ferida. Naquele momento, compreendi que minha transformação não era apenas sobre mudar de vida, mas sobre ensinar que o amor próprio é o primeiro passo para conquistar respeito verdadeiro. Os dias na pousada começaram a criar uma rotina completamente diferente da vida que eu conhecia. Acordava com o canto dos passarinhos, não com o barulho de pressa e reclamações. Minha primeira tarefa era preparar o café da manhã para os hóspedes, mas que diferença fazia quando recebia um "muito obrigado" sincero, um elogio pelo pão caseiro ou um sorriso genuíno de satisfação. Solange me observava trabalhar com admiração. "Marisa, você tem um dom para fazer as pessoas se sentirem em casa", disse ela numa manhã enquanto eu organizava as mesas do café. Nunca vi ninguém com tanto carinho pelos detalhes. Aquelas palavras tocaram uma ferida que eu nem sabia que ainda sangrava. Carinho pelos detalhes. Quantas vezes havia preparado o prato favorito de cada um da família, lembrado de cada preferência, cada alergia, cada pequena mania. E quantas vezes fui reconhecida por isso? 0. Na pousada, cada gesto meu era notado.
Quando deixava uma flor fresca no quarto, quando preparava um chá especial para quem estava resfriado, quando lembrava do nome do cachorro de um hóspede que vinha pela segunda vez, sentia-me útil, vista, valorizada. Durante as tardes mais calmas, Solange e eu conversávamos sobre a vida. Ela me contou sobre seu divórcio difícil, sobre como construiu aquele negócio do zero, sobre os momentos em que quase desistiu. Sabe o que me salvou? Perguntou. Foi o dia em que parei de esperar reconhecimento dos outros e comecei a me reconhecer. Suas palavras ecoaram em mim por dias. Reconhecer a mim mesma. Quando foi a última vez que fiz isso? Quando foi a última vez que me elogiei, que celebrei uma conquista minha, que me senti orgulhosa de quem eu era? As ligações da família continuaram chegando. Antônio finalmente conseguiu falar comigo numa tarde chuvosa. Sua voz soava cansada, diferente. Marisa, a casa não é a mesma sem você. Eu não sabia quanto você fazia por nós. Perdão. Antônio, respondi com calma. Você conviveu comigo durante décadas. Como é que só agora percebe o que eu fazia? Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Era uma pergunta que não tinha resposta fácil, e nós dois sabíamos disso. Venha para casa, a gente conversa, a gente acerta as coisas, insistiu ele. Eu tenho uma casa aqui agora, e pessoas que me valorizam todos os dias, não só quando sentem minha falta. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da pousada. Lá fora, as montanhas se estendiam verdes e infinitas. Era uma vista que nunca cansava, diferente da janela de casa onde eu via apenas o muro do vizinho e lembranças de desprezo. Naquele momento, entendi que minha jornada não era sobre eles aprenderem a me valorizar. Era sobre eu aprender que sempre mereci ser valorizada, com ou sem eles. Os meses se passaram e eu me transformei numa pessoa que mal reconhecia no espelho. Não fisicamente, embora estivesse mais corada pelo ar puro da montanha, mas no brilho dos meus olhos, na forma como segurava os ombros eretos, na confiança que finalmente brotava de dentro para fora. A pousada prosperava e eu descobria talentos que nem sabia que possuía. Aprendi a fazer bolos artesanais que se tornaram famosos na região. Criei arranjos florais que encantavam os hóspedes e até mesmo desenvolvi um pequeno jardim de ervas aromáticas que temperam nossos pratos especiais. Marisa, você é um tesouro, disse Dona Conceição, uma senhora que vinha passar temporadas conosco. Minha filha deveria aprender com você como tratar as pessoas com carinho. Era curioso como outras pessoas conseguiam ver em mim qualidades que minha própria família ignorou por décadas. Na pousada, eu não era apenas a mulher que limpava e cozinhava. Eu era a pessoa que transformava a estadia dos outros em algo especial, que criava memórias afetivas, que fazia a diferença na vida das pessoas. Numa tarde especialmente movimentada, Solange se aproximou com uma proposta que mudaria ainda mais minha vida. Marisa, que tal se tornarmos sócias? Você tem ideias maravilhosas para expandir a pousada, e eu preciso de alguém em quem confio completamente. Fiquei sem palavras. Sociedade? Depois de uma vida inteira sendo tratada como empregada doméstica não remunerada na minha própria casa, alguém queria me fazer sócia de um negócio próspero? Você tem certeza, Solange? Absoluta. Você trouxe uma energia nova para este lugar. Os hóspedes sempre perguntam por você, elogiam seu trabalho. Você merece ser dona do que ajuda a construir. Naquela noite, liguei para o advogado da cidade para entender os trâmites legais. Pela primeira vez na vida, eu seria proprietária de algo, teria meu nome numa placa, seria reconhecida oficialmente por meu trabalho. As ligações da família se intensificaram quando souberam, através de conhecidos, que eu estava fazendo sucesso na cidadezinha. Priscila me ligou chorando. Mãe, todo mundo aqui sabe que você virou empresária. Por que você não nos contou? A gente quer comemorar com você. Priscila, respondi com uma calma que me surpreendia. Vocês tiveram a vida toda para comemorar comigo. Quando eu terminei o curso de culinária que fiz escondido, quando aprendi a fazer aqueles doces que vocês adoravam, quando consegui economizar dinheiro suficiente para as viagens de vocês, onde estavam as comemorações? O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Mãe, a gente errou. A gente quer consertar.
Eu sei que vocês querem, mas consertar não é só querer, é mudar de verdade, é respeitar, é valorizar antes de perder. E eu não estou mais disposta a esperar por isso. Quando desliguei, senti uma paz profunda. Estava aprendendo que merecimento não é algo que se mendiga, é algo que se conquista e se exige. A sociedade com Solange foi oficializada numa cerimônia simples, mas que para mim teve o significado de uma formatura, um casamento e uma conquista profissional, tudo junto. Ver meu nome na escritura, na placa da pousada, nos documentos oficiais, me fez chorar de emoção. Pousada Vale da Paz, propriedade de Solange Lima e Marisa Santos. Marisa Santos, empresária. Essas palavras soavam estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. Decidimos ampliar a pousada com um pequeno restaurante que serviria pratos caseiros para a comunidade local também, não apenas para os hóspedes. Minha experiência de décadas cozinhando para uma família exigente finalmente seria reconhecida e remunerada adequadamente. No dia da inauguração do restaurante, a pequena cidade se mobilizou. Vieram pessoas de todos os cantos, curiosas para conhecer a mulher da capital, que havia conquistado o coração da comunidade. O prefeito compareceu, o jornal local fez uma matéria sobre nossa história de sucesso, e até a rádio regional me entrevistou. Dona Marisa, o que a trouxe para a nossa cidade? Perguntou a jornalista. A busca por um lugar onde pudesse ser vista pelo que realmente sou, respondi, sem pensar duas vezes. Após a inauguração, sozinha no meu quarto, olhei as fotos do evento no celular. Em todas elas, eu sorria genuinamente. Não era aquele sorriso forçado que usava em casa para manter a paz, mas um sorriso que vinha de dentro, de uma satisfação profunda com a vida que estava construindo. O telefone tocou. Era Leonardo, meu filho mais velho. Mãe, vi as fotos nas redes sociais. Você está radiante. Que orgulho! A gente queria tanto estar aí com você. Leonardo, onde vocês estavam quando eu precisava desse orgulho? Quando eu fazia malabarismos para dar conta de tudo sozinha e vocês nem notavam? A gente foi egoísta, mãe. A gente achava que você estava bem, que aquilo era natural para você. Natural? Ser ignorada era natural? Ser tratada como mobília era natural? Ouvir da minha própria filha que ninguém sentiria minha falta era natural? Ouvi ele suspirar pesadamente. A gente quer conversar pessoalmente. Podemos ir aí te visitar? Por um momento, hesitei. Parte de mim sentia saudade deles, queria acreditar que pudessem mudar. Mas outra parte, a que havia aprendido a se valorizar, sabia que algumas feridas não se curam com visitas e conversas. Leonardo, vocês são sempre bem-vindos como hóspedes da pousada. Mas não venham esperando que eu volte para casa ou que aceite desculpas fáceis. Essa fase da minha vida acabou. Mãe, eu tenho compromissos aqui. Pessoas que dependem de mim e me respeitam. Uma vida que construí com minhas próprias mãos e que ninguém vai mais desarranjar. Desliguei e fiquei olhando para as montanhas pela janela. A mulher invisível havia se tornado empreendedora, respeitada e admirada. E mais importante, havia aprendido a não aceitar menos do que merecia. Os meses seguintes trouxeram uma prosperidade que eu jamais imaginei experimentar. O restaurante da pousada se tornou ponto de encontro da cidade, e minha fama como cozinheira se espalhou pela região. Pessoas vinham de cidades vizinhas, especialmente para provar meu escondidinho de frango com catupiry e minha torta de limão da vovó, receitas que desenvolvi ao longo dos anos para agradar uma família que nunca reconheceu meu talento. Solange me observava com admiração, enquanto eu comandava a cozinha durante o movimento intenso dos fins de semana. Marisa, você tem um dom natural para a liderança. Olha como a equipe te respeita e te segue. Era verdade. Os funcionários que contratamos me tratavam com consideração genuína. Pediam conselhos, respeitavam minhas decisões, comemoravam nossos sucessos juntos. Eu tinha encontrado não apenas um trabalho, mas uma família escolhida que me via pelo que eu realmente era. Numa tarde de domingo, enquanto organizava o cardápio da semana, recebi uma visita inesperada. Era Antônio, meu marido, acompanhado de Leonardo e Priscila. Eles tinham dirigido 5 horas para chegar até ali,
e estavam parados na entrada da pousada com expressões de constrangimento e esperança misturados. Marisa. Precisamos conversar, disse Antônio, sua voz carregada de uma humildade que eu nunca havia ouvido antes. Podem entrar, respondi, mantendo minha postura profissional. Bem-vindos à pousada Vale da Paz. Eles se sentaram no salão principal, onde outras famílias de hóspedes conversavam animadamente. O contraste era gritante. Ali estava eu, numa posição de proprietária respeitada, recebendo minha própria família como se fossem estranhos. Mãe, este lugar é incrível. E você parece outra. Pessoa, disse Priscila, olhando ao redor com genuína surpresa. Eu sou a mesma pessoa que sempre fui, respondi calmamente. A diferença é que aqui as pessoas conseguem me enxergar. Leonardo tentou tocar minha mão. A gente sente muito, mãe. Muito mesmo. A casa virou um caos sem você. O pai não sabe nem onde ficam as toalhas. Eu não consigo fazer nem um arroz direito. E a Pri finalmente teve que aprender a lavar a própria roupa. Completou Priscila com um sorriso tímido. Mãe, a gente não sabia valorizar tudo o que você fazia. Perdão. Olhei para os três, essas pessoas que um dia foram meu mundo inteiro, e senti uma mistura de pena e desapego. Eles pareciam menores, mais frágeis, como se minha ausência tivesse revelado o quanto dependiam de mim sem nem mesmo perceberem. Eu ouço o que vocês estão dizendo, disse finalmente. Mas perdão é uma palavra fácil de pronunciar. Mudança verdadeira é outra coisa completamente diferente. Solange apareceu na porta, discreta, mas protetora. Marisa, precisa de alguma coisa? Não, obrigada. São apenas algumas pessoas que vieram de longe para uma conversa. O recado estava dado. Eles não eram mais família, eram apenas visitantes na minha nova vida. A conversa se estendeu pela tarde, mas não do jeito que eles esperavam. Cada tentativa de justificar o passado esbarrava na minha nova compreensão sobre merecimento e dignidade. Marisa, você sempre foi muito sensível. A gente brincava, mas não era por mal, tentou Antônio, usando o mesmo argumento de sempre. Sensível? Repeti, sentindo uma antiga raiva se mexer no meu peito. Antônio, me chamar de sensível por não aceitar ser humilhada é como chamar alguém de exagerado por não gostar de apanhar. Eles ficaram desconfortáveis com minha comparação, mas era exatamente isso que precisavam ouvir. Priscila se inclinou para a frente, lágrimas nos olhos. Mãe, eu estava num dia ruim quando disse aquilo. Eu não pensava realmente que ninguém sentiria sua falta. Olha só como... A gente está aqui, implorando para você voltar. Priscila, disse com uma calma que me surpreendeu. Você estava num dia ruim há quantos anos? Porque não foi apenas naquele dia que me trataram mal. Foi por décadas, dia após dia, ano após ano. Leonardo tentou uma abordagem diferente. Mas mãe, família é família. A gente erra, mas no fim sempre se perdoa, não é? Família não é carta branca para desrespeito, respondi. Família deveria ser onde nos sentimos mais amados e protegidos, não onde somos mais feridos e ignorados. Um casal de hóspedes passou por nós, cumprimentando-me calorosamente. Dona Marisa, o almoço estava divino hoje. Muito obrigada. Foi um prazer, respondi com um sorriso genuíno. Quando o casal se afastou, percebi que minha família me observava com uma expressão estranha, como se estivessem vendo pela primeira vez como outras pessoas me tratavam. Todo mundo aqui te ama mesmo, murmurou Leonardo. Todo mundo aqui me respeita, corrigi. E amor sem respeito não. É amor, é conveniência disfarçada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônio olhava para as mãos, Leonardo mexia no celular nervosamente e Priscila enxugava lágrimas que pareciam genuínas. O que a gente precisa fazer para você nos perdoar? Perguntou finalmente Antônio. Perdoar não é o problema, expliquei. Eu já perdoei vocês, senão estaria aqui amargurada pensando em vingança. A questão é, eu posso confiar que vocês mudaram de verdade? E mais importante, eu quero voltar para uma vida onde preciso mendigar respeito. A pergunta pairou no ar como um desafio impossível de responder. Vocês podem ficar na pousada esta noite se quiserem, ofereci, voltando ao meu papel de anfitriã profissional. Temos quartos disponíveis, mas amanhã cedo tenho muito trabalho
Estamos planejando expandir o negócio e meu tempo agora é valioso demais para ser desperdiçado. A mensagem estava clara. Eu não voltaria. Eles teriam que aceitar a nova Marisa, independente e bem-sucedida, ou continuar a vida sem mim. Eles ficaram naquela noite, mas a atmosfera era tensa e estranha. Durante o jantar no restaurante, observei como se comportavam, perdidos, desconfortáveis, como se estivessem visitando uma tia distante, não a mulher que cuidou deles por décadas. Outros hóspedes se aproximavam naturalmente para conversar comigo, elogiar a comida, perguntar sobre passeios na região. Eu respondia com desenvoltura, conhecia cada trilha, cada cachoeira, cada ponto turístico. Minha família me observava, com expressões de surpresa crescente. A senhora conhece muito bem a região, comentou um hóspede. Moro aqui há quase 1 ano. Esta terra me acolheu de uma forma que eu nunca imaginei possível. Quando o movimento diminuiu, Antônio se aproximou do balcão onde eu organizava as contas do dia. Você realmente se encontrou aqui, não é? Eu não me encontrei, Antônio. Eu me construí. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Na manhã seguinte, antes que partissem, fizeram uma última tentativa. Priscila chegou até mim enquanto eu regava as plantas do jardim. Mãe, se você não voltar para casa, pelo menos mantenha contato. Ligações, visitas, sei lá, alguma coisa. Parei de regar e a encarei diretamente. Priscila, durante todos esses anos, quantas vezes você se interessou genuinamente pela minha vida? Quantas vezes perguntou sobre meus sonhos, meus medos, minha felicidade? Ela abaixou a cabeça, sem resposta. Agora vocês querem contato porque sentem falta do que eu fazia. Não de quem eu sou. E isso não é suficiente para mim mais. Leonardo juntou-se à conversa, tentando um tom mais firme. Mas mãe, a gente mudou. A casa está diferente. A gente conversa mais, o pai ajuda mais. Que bom, respondi sinceramente. Isso significa que minha partida já valeu a pena. Vocês estão aprendendo a ser uma família de verdade. Mas sem você, murmurou Priscila. Sim, sem mim. E está tudo bem. Vocês são adultos, precisam aprender a viver sem depender de alguém que vocês nunca valorizaram quando estava presente. Quando finalmente partiram, não senti vazio nem alívio. Senti uma serenidade profunda, como se uma página importante da minha vida tivesse sido definitivamente virada. Solange apareceu ao meu lado enquanto o carro desaparecia na curva da estrada. Tudo bem? Mais do que tudo bem, respondi. Estou em paz. Eles pareciam arrependidos. Tenho certeza de que estão. Mas arrependimento não apaga anos de desrespeito, e eu não sou obrigada a perdoar só porque alguém finalmente entendeu que errou. Naquele momento, uma nova hóspede chegou com sua família, sorrindo e comentando sobre a beleza do lugar. Caminhei em direção a eles para recebê-los, deixando o passado definitivamente para trás. Minha nova vida me esperava. E ela era muito mais valiosa do que qualquer desculpa tardia. Os meses seguintes trouxeram uma transformação ainda mais profunda em minha vida. A pousada estava sempre lotada, e nossa reputação se espalhou tanto que precisamos criar uma lista de espera. Meus pratos se tornaram famosos na região, e até um programa de televisão sobre turismo rural veio nos visitar. No dia da gravação, me arrumei com o vestido florido que Solange me deu de presente. Algo que nunca usaria na minha antiga vida por medo de parecer exagerada aos olhos da família. Agora me sentia linda e confiante. Dona Marisa, o que mudou na sua vida quando decidiu empreender? Perguntou a apresentadora. Eu não decidi empreender, corrigi suavemente. Eu decidi me valorizar. O empreendedorismo foi apenas uma consequência natural de quem finalmente se reconhece. Quando o programa foi ao ar, meu telefone não parou de tocar. Ofertas de parcerias, convites para palestras, pessoas querendo conhecer minha história. Pela primeira vez na vida, eu era procurada pelo que eu era, não pelo que eu fazia para outros. Uma ligação me chamou a atenção. Era uma mulher chamada Isabel, de uma cidade próxima. Dona Marisa, assisti seu programa e me identifiquei muito com sua história. Tenho uma filha que me trata exatamente como a senhora foi tratada. Posso conversar com a senhora? Nos encontramos numa tarde de sábado.
Isabel tinha minha idade e carregava no rosto o mesmo cansaço que eu conhecia bem, o cansaço de quem se doa sem ser vista. Minha filha me disse semana passada que eu sou uma pessoa sem sonhos, sem ambições, que ela se envergonha de ter uma mãe tão acomodada. Escutei sua história com o coração apertado, vendo minha própria jornada refletida. Em suas palavras. No final, segurei suas mãos. Isabel, você não é acomodada. Você está apagada. E isso tem conserto, mas só se você quiser se acender novamente. Comecei a receber outras mulheres com histórias similares. Mães que se anularam, esposas que se tornaram invisíveis, filhas que carregavam o peso de famílias inteiras nas costas. Sem planejar, minha pousada se tornou um refúgio para mulheres que precisavam se reencontrar. Numa dessas tardes de conversa, Solange sugeriu algo que mudaria minha trajetória novamente. Marisa, você tem um dom para ajudar essas mulheres. Que tal criarmos oficinas, workshops sobre autoestima, empreendedorismo feminino, recomeços? A ideia me empolgou imediatamente. Eu poderia transformar minha dor em propósito, minha experiência em ferramenta de libertação para outras mulheres. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Leonardo, mais uma tentativa de reconciliação. Olhei para o visor e, pela primeira vez em meses, não senti peso no peito. Simplesmente desliguei e voltei a planejar meu futuro. Eu havia encontrado algo muito maior que uma família que me desvalorizava. Havia encontrado minha missão de vida. E nenhuma desculpa tardia seria capaz de me tirar desse caminho. O primeiro workshop que organizei atraiu 12 mulheres de idades e histórias variadas, mas todas carregando o mesmo olhar cansado que eu conhecia tão bem. Preparei o salão principal da pousada com flores frescas, chá de ervas do meu jardim e uma atmosfera acolhedora, que convidava à abertura. Meu nome é Marisa, comecei, olhando cada uma delas nos olhos. E até pouco tempo atrás, eu era uma mulher invisível. Hoje sou empresária, palestrante e, mais importante, uma pessoa que finalmente se respeita. Durante as 3 horas seguintes, compartilhamos histórias, lágrimas e, principalmente, a descoberta de que não estávamos sozinhas. Cada mulher ali tinha uma versão da minha história. Filhos ingratos, maridos negligentes, famílias que as viam como serviçais não remuneradas. A primeira coisa que precisamos entender, disse durante a oficina, é que não somos responsáveis por ensinar às pessoas como nos tratar. Somos responsáveis por não aceitar ser maltratadas. Ana, uma senhora que cuidava da mãe acamada há 20 anos, sem uma palavra de gratidão dos irmãos, levantou a mão tremendo. Mas Dona Marisa, como faz? Como deixa uma família inteira para trás? Ana, respondi com gentileza, você não deixa uma família para trás. Você escolhe não mais aceitar, ser desrespeitada por pessoas que deveriam te amar. É muito diferente. O sucesso do primeiro workshop gerou uma procura inesperada. Em 3 meses, já tínhamos lista de espera para os próximos eventos. Mulheres vinham de estados distantes para participar dos encontros que batizamos de Renascer com Dignidade. Foi durante o 5º workshop que recebi uma ligação que mexeu comigo de forma inesperada. Era Conceição, minha antiga vizinha. Marisa, querida, sua família está desesperada procurando você. Eles andam perguntando para todo mundo se alguém tem notícia sua. Conceição, eles sabem onde estou. Vieram aqui há alguns meses. Ah, sim, mas agora é diferente. Antônio está dizendo que vai fazer qualquer coisa para te trazer de volta. Que aprendeu a lição. Suspirei profundamente. Conceição, você pode passar um recado para eles? Que eu estou muito bem, muito ocupada ajudando outras mulheres a se valorizarem e que não tenho intenção de voltar atrás na minha decisão. Mas, Marisa, sem mas, Conceição, algumas decisões são definitivas. Naquela noite, sozinha no meu quarto, refleti sobre como minha vida havia tomado um rumo que jamais imaginei. De uma mulher que mendigava migalhas de atenção, me tornei alguém que inspirava outras mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos. Meu telefone piscou com uma mensagem de Isabel, a primeira mulher que me procurou após o programa de TV. Marisa, terminei meu casamento e abri minha pequena confeitaria. Obrigada por me mostrar que eu valia mais do que pensava. Sorri lendo a mensagem. Era isso.
Minha dor havia se transformado em propósito, minha ferida em fonte de cura para outras pessoas. E nenhuma promessa de mudança da minha antiga família poderia ser mais valiosa que essa missão que encontrei. 2 anos se passaram desde que deixei minha antiga vida. A pousada Vale da Paz se tornou referência nacional em turismo rural, e nossos workshops, Renascer com Dignidade, já haviam transformado a vida de centenas de mulheres. Eu me tornei uma pessoa que jamais imaginei ser. Confiante, respeitada, realizada profissionalmente e, acima de tudo, em paz comigo mesma. Numa manhã especial de primavera, estava regando meu jardim quando um carro familiar estacionou na entrada. Meu coração nem acelerou, apenas registrou a informação com neutralidade. Era toda a minha família. Antônio, Leonardo, Priscila e até as noras vieram. Eles se aproximaram com uma solenidade diferente, carregando flores, cartas e expressões de arrependimento ensaiado. Marisa, começou Antônio, viemos pedir desculpas oficialmente. Sabemos que erramos muito e queremos te compensar por tudo. Priscila se adiantou, lágrimas nos olhos. Mãe, a gente fez terapia familiar. Entendemos nossos erros, trabalhamos nossos problemas, estamos diferentes de verdade. Leonardo completou. A gente quer reconstruir nossa relação, do zero, do jeito certo. Por favor, nos dê essa chance. Parei de regar as plantas e os encarei calmamente. Depois de 2 anos, eles pareciam menores, mais frágeis, como se tivessem envelhecido rapidamente na minha ausência. Escutem bem o que vou dizer. Comecei com a voz firme e serena. Eu não duvido que vocês mudaram. Espero sinceramente que tenham se tornado pessoas melhores. Mas essa mudança chegou tarde demais para mim. Mãe, tentou interromper Priscila. Deixa eu terminar. Vocês passaram décadas me tratando como uma empregada não remunerada, me humilhando, me ignorando. E quando finalmente perceberam meu valor, foi apenas porque sentiram falta do que eu fazia por vocês, não de quem eu era. Caminhei até a placa da pousada, onde meu nome brilhava em letras douradas. Hoje eu tenho uma vida onde sou respeitada todos os dias, onde meu trabalho é reconhecido, onde ajudo outras mulheres a não passarem pelo que passei. Por que eu trocaria isso por uma família que só aprendeu a me valorizar quando me perdeu? Antônio deu um passo à frente. Porque família é família, Marisa. A gente pode reconstruir. Não, interrompi com firmeza. Família não é desculpa para desrespeito. Vocês tiveram décadas para me tratar bem enquanto eu estava disponível. Agora que construí uma vida digna, não vou abandoná-la por promessas tardias. Olhei cada um deles uma última vez. Desejo felicidade para vocês, de coração. Mas minha felicidade está aqui, longe de vocês. Virei as costas e caminhei em direção à pousada, onde Solange me esperava com um sorriso orgulhoso. Atrás de mim, ouvi passos, hesitantes se afastando e um carro partindo. Naquela tarde, recebendo novos hóspedes, percebi que havia aprendido a lição mais importante da vida. Nosso valor não depende do reconhecimento dos outros, mas do respeito que temos por nós mesmos. E quando finalmente nos valorizamos, não aceitamos menos do que merecemos, nem mesmo da família.